Você sabia que antes de Deus liberar prosperidade, Ele libera um teste? E se o que está travando sua vida financeira não for falta de esforço, não for falta de oração, não for falta de oportunidades, mas for falta de transformação? Talvez você esteja orando por crescimento, pedindo promoção, pedindo portas abertas, pedindo prosperidade. Mas existe algo que precisamos entender. Deus nunca promove antes de provar. Em Gênesis 43, o processo já estava acontecendo. Os irmãos de José estavam sendo confrontados, estavam desconfortáveis, estavam sendo expostos emocionalmente. Parecia que a restauração estava próxima. Mas em Gênesis 44 vem a prova final. Não é sobre mais comida, ou melhor, não é mais sobre comida, não é mais sobre dinheiro, não é mais sobre sobrevivência, é sobre caráter, é sobre transformação real, é sobre saber se eles continuariam sendo os mesmos homens que venderam o próprio irmão, ou se algo dentro deles tinha mudado de verdade. Aqui está uma frase que pode mudar nossa vida. Prosperidade com propósito não é libertada ou não é liberada para quem apenas fala que mudou. É liberada para quem prova que mudou. Muitas vezes podemos até fazer declarações, podemos postar versículos, podemos dizer que aprendemos, mas quando a pressão vem, quando o teste vem, quem realmente nós somos aparece. E hoje vamos entender o segredo espiritual escondido em Gênesis 14, Gênesis 44, que desbloqueia riqueza com sabedoria, que desbloqueia liberdade com responsabilidade e crescimento com maturidade. E talvez pela primeira vez você perceba que ainda não está vivendo o que tanto espera, porque antes da revelação existe uma prova. E o que acontece define quem está pronto para prosperar. Depois do jantar, em Gênesis 43, tudo parecia estar caminhando para a reconciliação. José já tinha visto o arrependimento superficial, já tinha observado o desconforto deles, já tinha percebido sinais de mudança, mas ainda precisava de uma resposta definitiva. Então, em Gênesis 44, José arma o teste final. Ele manda colocar sua taça de prata, símbolo de autoridade, dentro da bolsa de Benjamim. O irmão mais novo, o mais protegido, o filho que restava para Jacó. E quando eles já estavam longe, José envia seus homens atrás deles e a acusação vem bem forte. Vocês roubaram. A taça é encontrada e a sentença é dura. Benjamim ficará como escravo. Os outros podem ir embora.
E agora vem a pergunta que define tudo. Eles fariam com Benjamim o que fizeram com José? Anos atrás, eles venderam um irmão por inveja, traíram por conveniência, escolheram o próprio benefício. Agora tinham a chance de repetir o padrão. E é aqui que isso deixa de ser apenas uma história antiga e começa a falar diretamente com cada um de nós. Quantas vezes pedimos prosperidade, mas repetimos padrões antigos? Quantas vezes oramos por crescimento, mas continuamos reagindo com orgulho, com impulsividade, com medo, com vitimismo? Queremos promoção, mas ainda reagimos como antes. Queremos abundância, mas ainda tomamos decisões pequenas. Queremos liberdade financeira, mas mantemos nossa mentalidade de escassez. E aqui está uma verdade. Deus testa exatamente a área onde falhamos no passado. Se foi dinheiro, o teste virá no dinheiro. Se foi caráter, o teste virá no caráter. Se foi responsabilidade, virá com mais responsabilidade. Porque Deus não quer apenas nos dar prosperidade, Ele quer ter certeza que ela não vai nos destruir. E é aqui que o segredo começa a aparecer. Porque o teste revela se houve transformação real. Anos antes, foi Judá quem teve a ideia. Não foi impulso coletivo, não foi apenas inveja. Foi uma sugestão racional. Vamos vender José. Ele transformou traição em oportunidade, transformou inveja em lucro, transformou um irmão em mercadoria. Judá foi o homem que sugeriu vender sangue por prata. E agora a história se repete. Outro irmão está em risco, outra oportunidade em se livrar do problema aparece, outra chance de se proteger a si mesmo surge. Benjamim pode ficar como escravo e os outros podem ir embora livres. Então acontece algo que muda tudo. Judá se levanta, não para negociar vantagem, não para sugerir lucro, não para proteger a si mesmo. Ele diz: fique comigo como escravo no lugar do rapaz. O homem que vendeu um irmão agora se oferece para se sacrificar por outro. Isso não é emoção, isso é arrependimento prático. Porque arrependimento não é chorar, não é sentir culpa, não é dizer eu mudei. Arrependimento verdadeiro é agir diferente quando o mesmo teste volta. E aqui está o princípio espiritual. Prosperidade exige maturidade. Deus não promove caráter imaturo, porque, na verdade, o dinheiro amplifica quem nós já somos. Se você é impulsivo, ficará mais impulsivo. Se é irresponsável, ficará mais irresponsável. Se é orgulhoso, mais orgulhoso. Mas se é maduro, se é responsável, se é transformado, a prosperidade vira instrumento e não destruição. Vamos trazer isso para a vida financeira.
Muitos querem dinheiro, mas não controlam impulsos. Querem prosperar, mas continuam gastando por emoção. Querem liberdade, mas não assumem responsabilidades. Querem viver propósito, mas ainda fogem das consequências das próprias decisões. E aqui está uma frase que precisamos guardar. Deus não libera recursos maiores para quem ainda tem mentalidade pequena. E mentalidade pequena é culpar os outros, gastar para impressionar, buscar atalhos, fugir da disciplina. Mas a mentalidade do reino é diferente. A mentalidade do reino entende que caráter vem antes do crescimento, que responsabilidade vem antes de autoridade, transformação vem antes da expansão. Judá provou que mudou. E só depois disso a revelação começa a se aproximar. Porque no reino de Deus, promoção não é sobre capacidade, é sobre caráter. O arrependimento abre portas. Quando a taça é encontrada, quando a acusação é feita, quando a sentença é declarada, Judá poderia ter feito o que muitos fazem. Ele poderia ter dito: não fui eu, a culpa é dele, não tenho nada a ver com isso. Cada um que resolva o seu problema. Mas ele faz exatamente o oposto. Judá assume a responsabilidade. Ele não culpa Benjamim, não culpa os outros irmãos, não culpa o sistema, não culpa o passado. Em outras palavras, ele diz: somos culpados. Ele reconhece que aquilo era consequência de algo que começou anos atrás. E então ele faz algo ainda mais forte. Ele se oferece. Fique comigo como escravo no lugar do rapaz. Isso é maturidade. Isso é transformação. Isso é arrependimento verdadeiro. E é aqui que nasce a prosperidade com propósito. Responsabilidade, sacrifício, mudança. Prosperidade não começa quando o dinheiro entra, começa quando a postura muda. Talvez você esteja endividado, talvez você esteja frustrado porque trabalha muito e não vê resultado. Talvez tenha tentado empreender e falhou. Talvez esteja cansado de lutar e sentir que nunca sai do lugar. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita. Você já assumiu total responsabilidade pela sua vida financeira? Ou ainda está culpando o governo, a crise, seus pais, seu passado, a falta de oportunidade? Existe uma frase que pode doer, mas também pode libertar. Enquanto a gente terceiriza a culpa, estamos bloqueando nossa promoção. Porque enquanto a culpa é dos outros, o poder também está na mão dos outros. Mas quando assumimos a responsabilidade, recuperamos o controle. Assumir responsabilidade é olhar para as dívidas e dizer: eu resolvo. Olhar para os erros e dizer: eu aprendo. Olhar para os fracassos e dizer: eu amadureço.
Prosperidade com propósito não é nunca errar, é sobre nunca fugir da responsabilidade. Judá parou de fugir, parou de se esconder, parou de repetir o padrão. E quando isso acontece, as portas começam a se mover. Porque Deus não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando pessoas transformadas. E quando a responsabilidade encontra o arrependimento, a promoção começa a se aproximar. Antes da revelação vem a prova. Existe um detalhe que muita gente ignora. José só se revela no capítulo 45, mas o desbloqueio está no 44. A reconciliação pública vem depois. A revelação emocional vem depois. O choro vem depois, a restauração vem depois. Mas o que libera tudo isso é o teste superado em silêncio. E aqui está o princípio que precisamos entender. Toda a revelação vem depois da prova. Antes de José dizer, eu sou José, ele precisava ter certeza se eles mudaram ou só estavam com medo. Porque medo não sustenta a prosperidade, só transformação sustenta. Isso é um padrão espiritual. Deus testa a fidelidade antes da abundância, testa caráter antes da autoridade, testa coração antes da expansão, porque expansão sem caráter vira destruição. Autoridade sem maturidade vira abuso. Dinheiro sem transformação vira escravidão. Talvez você esteja esperando uma revelação na sua vida. Uma porta abrir, uma oportunidade surgir, uma promoção chegar, um negócio destravar, mas talvez você ainda esteja no capítulo da prova, no capítulo onde ninguém vê, no capítulo das decisões silenciosas, porque é ali que o destino é decidido. Vamos trazer isso para o prático. A prova raramente vem com trombetas, ela vem nas pequenas decisões diárias, na disciplina financeira quando ninguém está olhando, na decisão de não gastar por impulso, na coragem de pagar dívidas em vez de sustentar a aparência, na coerência entre fé e ação. Porque não adianta a gente declarar prosperidade e agir com escassez. Não adianta orar por crescimento e fugir da responsabilidade. Não adianta falar de propósito e viver sem disciplina. O teste não é sobre grandes discursos, é sobre pequenas escolhas consistentes. E aqui está a frase que precisamos gravar na mente. Prosperidade com propósito não é prêmio, é consequência de transformação. José não se revelou porque teve pena, ele se revelou porque viu mudança. E quando a mudança é real, a revelação é inevitável. Talvez o que você chama de atraso seja apenas Deus preparando ou esperando a sua transformação ficar completa. Então, para concluir, Gênesis 44 não é sobre dinheiro, não é sobre escassez, não é sobre estratégia, é sobre maturidade, é sobre mudança real, é sobre caráter restaurado,
É sobre um homem que um dia vendeu o próprio irmão e anos depois se oferece para ocupar o lugar dele. Isso é transformação. Isso é arrependimento verdadeiro. Isso é crescimento invisível que ninguém vê, mas que Deus vê. E talvez você tenha assistido esse vídeo esperando uma fórmula, um versículo mágico, um código secreto para prosperar. Mas o que Gênesis 44 revela é algo mais profundo. Prosperidade com propósito começa dentro, internamente. Antes de Deus mudar a sua renda, Ele quer mudar a sua mente. Antes de liberar abundância, Ele quer restaurar seu caráter. Antes de expandir sua influência, Ele quer consolidar sua maturidade. E agora precisamos nos fazer uma pergunta a nós mesmos. Se Deus nos testasse hoje na área que mais falhamos, será que passaríamos no teste? Se fosse dinheiro, será que reagiríamos diferente? Se fosse orgulho, será que escolheríamos humildade? Se fosse responsabilidade, será que assumiríamos sem fugir? Porque o segredo que desbloqueia a prosperidade com propósito não é fórmula, não é técnica, não é sorte, é transformação. E quando a transformação é real, a revelação se aproxima. Se esse vídeo abriu seus olhos, se você percebeu que talvez o que estava travando sua vida não era falta de oportunidade, mas falta de transformação, quero te fazer um convite agora. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Porque no próximo vídeo vamos ver o momento mais emocionante de toda essa história. O momento em que José finalmente se revela. O momento em que o passado é confrontado, o momento em que as lágrimas caem, o momento em que a restauração acontece. E mais do que isso, vamos entender algo poderoso. Como a reconciliação libera ciclos de abundância que estavam travados há anos. Porque às vezes o que bloqueia a nossa prosperidade não é falta de trabalho, mas sim falta de resolução, falta de fechamento e falta de cura. E Gênesis 45 vai mostrar como, depois do teste superado, a revelação não só restaura relacionamentos, mas ela restaura destinos. Então, compartilhe esse vídeo com alguém que está vivendo um processo difícil, alguém que está sendo testado, alguém que acha que Deus esqueceu dele. Importante entender que prosperidade não começa no bolso, começa no caráter. E eu termino com essa verdade que precisamos guardar. Deus não quer apenas nos enriquecer, Ele quer nos transformar primeiro. Nos vemos no próximo capítulo, porque a revelação está mais perto do que você imagina. Até lá.